بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje a gente vai continuar nossa aula falando sobre a humanidade de Jesus, filho de Maria, que a paz de Deus esteja sobre ele. A gente vai ver descrições e características de um ser humano, como qualquer ser humano. A gente vai ver, e também vamos ver uma passagem que a gente estava... Tem muitos assuntos que a gente estava falando, para não misturar, a gente não citamos o que eu falei para vocês, que principalmente o Novo Testamento, ele tem várias passagens ou narrativas ou versículos, como a gente pode falar, pessoais, ou seja, aquela pessoa que escreveu, o autor, ele estava escrevendo uma coisa pessoal, não tem nada de inspiração de Deus. E como a gente viu, que a inspiração de Deus, o Altíssimo, é diferente que a inspiração que o homem fala que é de Deus. Por exemplo, a gente viu que Lucas, no evangelho dele, a gente sabe que Lucas não é um dos discípulos. Ele deixa claro nos primeiros 4 versos ou versículos que aquilo foi o que? Uma escolha própria, que ele achou que deveria o que? Juntar os ditos da vida, da biografia de Jesus, que é a paz de Deus sobre ele. Ou seja, ele não fala que foi inspirado por Deus, que foi inspirado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo chegou a ele, que é a terceira pessoa da Trindade, falou para ele, revelou para ele, inspirou ele a escrever aquilo. E sim, foi uma escolha pessoal. Podemos ler de volta para vocês entenderem isso melhor. E outros que a gente vai ver em João, a gente vê bem no fim do evangelho dele, ele também fala uma coisa parecida com essa sobre as Escrituras. Nenhum deles falou o quê? Que isso é divino, que isso é uma inspiração de Deus, a não ser Paulo. Paulo falou, único. E a gente vai ver o porquê ele falou. Depois a gente vai ver porque ele foi o único a falar isso e de onde ele tirou isso. E tu vai ver que a própria contradição vai estar nas cartas dele, que ele mesmo vai falar que ele fala aquilo dele, que não é uma inspiração, e sim dele. A gente vai ver isso com detalhes. Outra coisa, a gente sabe que teve o que? Um concílio para isso. Teve o que? Um concílio que eles fizeram para ver quais são os livros sagrados, quais são os livros inspirados por Deus, que é o cânon da Bíblia, né? E eles resolveram em 393, eles falaram, olha, esses são os livros o que? Sagrados, inspirados por Deus. Quem que escolhe isso? Quem? A igreja, os bispos. Baseado no que? Revelação divina. Deus revelou, Deus enviou um profeta falando, esses são os livros sagrados, e os outros vão ser apócrifos. Ou eles que escolheram, uma escolha do ser humano, uma escolha humana. Foi isso que aconteceu nesse concílio, que foi na Argélia, hoje na cidade de, a gente fala no português, Annaba, no árabe Annaba, que é nessa cidade que aconteceu esse concílio, na Argélia, no ano 393. Então eles que escolheram o que? Esses livros como sagrados. Não foi uma revelação divina, e os próprios autores deixam claro isso, que eles quiseram escrever.
que acharam certo escrever e escreveram. Então, vamos ver um pouco aqui, repetir o que a gente leu já. Esse concílio de Hipona, que eles chamam, quem quiser pesquisar, foi no ano 393, na África, que aconteceu isso, esse concílio que eles fizeram, para ver quais são os livros sagrados e quais são os livros não sagrados, canônicos, né? Então, a pessoa tem que pesquisar, tem que estudar e ver que isso aí foi uma escolha pessoal, humana, seres humanos que erram, que pecam, que esquecem, como qualquer ser humano. E você não pode falar que isso é uma inspiração de Deus de acordo com o que você pensa, e sim Deus falar que é uma revelação dele, como a Torá foi uma revelação para Moisés, como o Evangelho foi uma revelação para Jesus, como os Salmos foi uma revelação para Davi. Aí não vem você falar que isso é revelação sem evidência alguma, que a gente vai ver, a gente falou isso por cima, que todos os autores dos evangelhos são anônimos, ninguém sabe quem escreveu aquilo, na verdade. E a gente vai trazer evidência por evidência, a gente citou só duas deles, né? Então a gente vai trazer todas as evidências que eles têm e vamos começar a responder essas evidências. Será que são argumentos fortes, como Augustinho, quando ele traz a evidência dele, ou Papaiás, quando ele traz a evidência dele? Será que são evidências fortes? Se a gente for analisar, será que é uma evidência forte, correta? Como eles falaram que é inspiração de Deus. Agora, logicamente falando, eu vou acreditar no que eles falam, ou eu vou acreditar nas pessoas que escreveram? As pessoas que escreveram, eles sabem mais, eles que escreveram, e eles falam que isso foi uma escolha pessoal. Tu fala que depois de 393 anos que isso foi inspirado por Deus, e colocou lá, bateu o martelo, falou: esses são os livros canônicos, sagrados, inspirados por Deus. Eu vou acreditar em quem? No autor ou em ti? No autor. O autor fala que não teve uma inspiração, não teve o Espírito Santo chegando até mim e falando para mim escrever. Isso foi o que vocês falaram. Então, é claro, visto que muitos têm empreendido, em Lucas 1:1, empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos entre nós se realizaram. Aqui estragado isso aqui, tem que ter. Aqui é o primeiro versículo, né? O segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares. A gente viu, teve testemunhas oculares. Essas testemunhas oculares, eles viram, enxergaram, mas nenhum deles escreveram, tipo, evangelho hoje eles não conseguem provar, ó, esse evangelho é dessa testemunha ocular. Eles não têm evidências explícitas provando isso. E ministros da palavra. Também a mim, depois de haver investido tudo cuidadosamente, desde o começo, pareceu-me bem. Aqui é a palavra-chave. Pareceu-me bem. O que ele fala, Lucas? Que pareceu bem. Parei. Juntar. Não foi ele que juntou, foram muitas pessoas que juntaram também os ditos. E isso é uma das respostas que a gente dá para quem? Para o Papaiás, que ele fala, que ele morreu em 163, né? Que ele fala que uma das evidências que Mateus escreveu o Evangelho foi porque ele juntou ditos de Jesus. Aqui ele está falando que não, muitos juntaram. Porque tu especificou esse Evangelho para Mateus e esqueceu os outros. Então todos falam que é a mesma coisa, que isso pareceu-me bem, que isso eu achei o certo e juntei e escrevi esse Evangelho. Ou seja, é um livro como qualquer livro, como a gente vai ver. Tem erros, tem contradição. Nesse livro também a gente vai ver, tem assuntos pessoais, são muitos. Ó, fulano, cumprimento lá o fulano para mim.
Ô fulano, cumprimenta os filhos da tua irmã por mim. A tua irmã está te mandando bênçãos. Tua irmã está te mandando saudações. Seja uma conversa no dia a dia que a gente tem. Isso é impossível ser o quê? Uma inspiração de Deus. Impossível ser uma inspiração de Deus. E a gente vai ver que nós, muçulmanos, a gente acredita numa coisa que se chama Laisma, que significa uma proteção divina que Deus dá, concede para os profetas de Deus. Eles não erram na palavra. Se são perguntados sobre algo da religião, eles respondem de acordo como Deus quer. Por quê? Porque eles recebem revelação de Deus, ou seja, eles não têm erro. A palavra de Deus não tem erro de capa em capa, não há erro nenhum, nem gramatical, nem erro de, ou seja, uma contradição, num versículo fala uma coisa, no outro fala outra. É impossível, porque é de Deus. Ou seja, no cristianismo isso é normal. A gente vai ver em Reis 1 que o profeta mente para eles, não é protegido da mentira, o profeta e mente, vai entender. Ou seja, o profeta faz pecado, adultério, mata, rouba, faz obscenidades. Então, para eles, se a gente vê, né, principalmente o Antigo Testamento, são pessoas o quê? Pecadoras. Ou seja, tem pessoas virtuosas que viveram nessa vida, nunca fizeram adultério. Na verdade, os profetas fazem. Vai entender? Os profetas erram. E erram pior que as pessoas comuns. Mas no Islã é diferente. Se a gente pega o Corão de capa em capa, vê Davi como que ele é. Grande profeta. Sempre elogiado por Deus. Deus mostra aqui, favoreceu ele, exaltou ele. Se tu vê agora o profeta Ló, o Lote, vê como Deus exaltou ele, salvou ele, chama ele de puro, chama a família dele de pura, que as duas filhas que foram salvas com ele. Se tu vê o profeta Noé, Deus quando fala dele, era um servo agradecido a Deus, muito agradecido. Seja elogio atrás de elogio, exaltam os profetas de Deus. Agora tu vê o mesmo Noé no Antigo Testamento, não é o Noé do Alcorão. O Davi do Antigo Testamento não é o Davi do Alcorão. Salomão do Antigo Testamento não é o Salomão do Alcorão. Tem nada a ver. Jesus do Novo Testamento não é o Jesus do Alcorão. Então é tudo diferente. E a gente sabe que os profetas vieram com uma mensagem só, a unicidade de Deus. Quem que modificou isso? Quem que trocou a palavra? Quem que falou o que os profetas não falaram? Contei em 5,17 Mateus: e não penseis que eu vim abrogar, que eu vim eliminar a lei mosaica que ele está falando aqui, a lei de Moisés, ou os profetas. Pelo contrário, eu vim o quê? Cumprir, seguir. Vim pregar a mesma coisa que eles. Não vim pregar outra coisa. Não vim pregar blasfêmias. Não vim pregar heresias. E vim pregar a unicidade de Deus, como a gente vê em Marcos 12, 29. Primeiro mandamento, o mais importante, que tem só um Deus, único. Então todos os profetas vieram com essa mensagem. Quem fala além disso é desviado. Quem fala além disso é politeísta. Quem fala além disso é idólatra. Quem fala além disso é descrente. Quem fala além disso é mentiroso. Quem fala além disso é uma pessoa herege. Quem fala além disso é um corrupto na terra. Todos os profetas vieram com essa mesma mensagem. E o que eles falam sobre Jesus são heresias que eles mesmos não conseguem comprovar. Quem foi Jesus? Então a gente viu que Lucas está claro que ele escreveu porque ele quis. Agora, se a gente for em João, Yohanna, que é o nome de João que eles dão para, no árabe, né, os cristãos. Se a gente vai em João 2, 13, que aqui é o último versículo, né? Ele está aqui mandando saudações,
que eles mesmos não sabem para quem é essa saudação. Se perguntar para eles para quem é essa saudação, eles não sabem. Uns falam que é igreja, outros falam que é uma mulher que se chamava não sei o que era o nome dessa mulher. Outros falam, não, isso aí era um familiar dele, uma pessoa que tratava muito bem ele. Ninguém sabe quem é, mas vamos ler para vocês verem que isso não tem nada a ver o que? Com divino. Tem nada a ver. Aqui João 2:13. Saudam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Essa eleita, eles falam o quê? Isso aí é o nome da mulher. Outros falam, não, isso aí era eleita, um adjetivo, uma característica dela, que ela pregava a palavra de Deus, não sei o que. Cada um fala uma coisa. Outros falam que é a própria igreja, mas agora a gente o quê? Não é o assunto da aula. Saudam-te, quem está saudando você? Falando para a mulher, os filhos de tua irmã, a eleita. O que a gente falou? Que é o quê? Mensagens pessoais, no dia a dia que a gente fala. Olha, fulano, está indo para onde? Olha, eu estou indo para São Paulo. Manda um abraço lá para o irmão Muhammad, da mesquita fulano. Mensagens pessoais. Isso aqui não tem nada a ver com inspiração de Deus. Isso aqui tem nada a ver com inspiração de Deus. Isso é uma pessoa escrevendo sobre a vida dela, aqui João falando sobre alguém. Então isso aqui é claro, a pessoa que lê, não estou falando com fanático, estou falando da pessoa que quer procurar a verdade, que sempre teve dúvida. O que é isso? Todos os profetas pregam a unicidade de Deus. Chega Jesus e prega a Trindade. Tem alguma coisa errada. Todos. E ainda a gente fala, essa Trindade, se você não crê, você está o quê? No inferno. Se eu não crer na Trindade, eu estou no inferno. Se a gente andar nessa lógica, quem creu na Trindade? Vamos procurar. João Batista creu na Trindade. Tem como me provar que ele creu na Trindade? Tem como me provar que ele achava que Jesus era Deus, a divindade de Jesus, que foi só foi tido como divino ele em 323, o concílio que é do Constantino, primeiro Constantino. Foi ter o que? A divindade. Expulsaram Arios, né? Foi expulso. Uns dizem que ele participou, outros dizem que ele não participou, a divergência que tem entre eles. Mas o importante que é que hoje é a crença de quem? A testemunha de Jeová. As testemunhas de Jeová, eles têm essa crença de Arios, que é o que? Foi a primeira criatura, mas é criatura de Deus. Eles botam como primeira criatura de Deus. Ou seja, ele não é igual ao Pai, é inferior. Ele é uma criatura de Deus. Então, esse era o pensamento de Arios, grande bispo da Alexandria, que nasceu na Líbia e foi expulso. Mas mesmo ele sendo expulso, nunca acabou. Até hoje a gente vê, tem testemunhos de Jeová, tem várias seitas que ainda falam isso, a mesma coisa. Porque a Bíblia não ajuda eles. A própria Bíblia, principalmente os 3 primeiros evangelhos, não ajudam eles a provar essa trindade. Pelo contrário, favorece o quê? Que é uma criatura de Deus, e não Jesus, né? E não uma divindade. Então tudo isso de tornar ele divino foi acertado em 323. Agora os discípulos chamavam ele de Deus, tinham essa dúvida. Os discípulos tinham essa dúvida que ele era Deus ou não era divino ou não era. Isso era claro que ele chamava ele de profeta de Deus. Quando ele estava em companhia com os discípulos, a mulher samaritana que chama ele de profeta de Deus, ele não fala nada para ela. E fora as outras passagens que chamam ele de profeta de Deus, ele nunca falou: você está cometendo uma blasfêmia, você está cometendo um grande pecado, eu sou filho de Deus, eu sou o próprio Deus encarnado. Deus se encarnou, Deus Altíssimo
veio se encarnar, não consegue se criar sozinho e vir para o mundo. Para quê? Para saber como que é esse mundo. Aonde está a onisciência dele? Se ele é onisciente, como que quem testa para saber qual o resultado vai acontecer é quem? O desinformado. O desinformado. Se tu quer, olha, eu vou testar esse telefone, se for bom, eu compro ele. O onisciente precisa testar as coisas para saber como que o ser humano se sente, se ele é o Criador. Ele conhece o ser humano mais do que o ser humano mesmo. O ser humano não se conhece como Deus o conhece. Ele vai precisar vir de carne, em carne vir e ser morto, sofrer. Tem lógica? Se é ele encarnado, se é ele encarnado, morreu na cruz, não é eterno mais. Se é ele encarnado, como fala, ele mesmo encarnado, ele morreu na cruz. Quem que ressuscitou? Tem outro, então. Tem outro Deus. Quem que ressuscitou ele? Se ele morreu encarnado, ele mesmo se encarnou e veio para a terra. Quando morreu, ele é que morreu. Logicamente falando. Quem falar o contrário disso, explica. Então quer dizer o quê? Que tem outro Deus que ressuscitou ele. Então aqui é claro, João, quem quiser voltar, João 2, desculpa, é só um capítulo que tem, no último versículo 13, que ali é um assunto pessoal, e a gente vai trazer mais disso, inshallah, explicando em Paulo, e mostrando que mesmo Paulo, que falou que foi inspirado pelo Espírito Santo, que ele mesmo fala o quê? Isso eu falo de mim. Isso é minha opinião. Vocês querem seguir? Segue. Isso é minha opinião sobre esse assunto. E nunca falou o quê? É divindade, isso foi inspirado, o Espírito Santo mandou eu falar. Só no começo que ele fala o quê? Que é uma inspiração divina, e a gente vai entender o porquê ele fala aquilo. E ele mesmo se contraria nas cartas. Então, outra evidência que a gente está falando sobre a humanidade, que Jesus o que? É humano. Ele foi mencionado nos evangelhos e nas epistolas anexadas a eles, que o Messias tem qualidades de seres humanos, entre eles que ele desconhece alguns assuntos. Isso é um grande problema. Sempre quando tu vê um debate entre testemunhas de Jeová e os outros, eles ganham deles sempre. Por quê? Porque mostra como ele é humano. Eles querem provar que eles são iguais, esses três. Não tem como provar. Na própria Bíblia é que eles não entendem que quando um traz um versículo e outro traz outro versículo, um está contrariando o outro. É um grande problema que eles não resolvem entre eles. Então um querendo ganhar do outro. Quem está neutro por fora fala, primeiro está bem. Vamos falar, esse tem um pouco mais de razão que esse. Como que tu vai resolver essa contradição? Isso eles não imaginaram, não pensaram. Cada um fala uma coisa. Cada evangelho não concorda com o outro. Uma hora somos um, outra hora o que é? O Pai é maior. Como que tu vai juntar? Tem contradição clara aqui. Ou tu tenta juntar com outro versículo, explicando e mostrando que eles não são um, porque eles querem dizer aqui, são um na divindade, são divinos. Então tu vai ter outro problema, em João parece 12:30, se não estou enganado, eu não me lembro bem, que o que? Todos os discípulos são deuses também somos um. Vai ter outro problema gravíssimo aqui. Ou tu resolve essa contradição, ou fala, esse errou e esse acertou. Quando tu falou errou, acertou, aí vem o quê? Coisa do homem. Deus não erra. Inspiração divina não tem erro, não tem contradição. Tu vai ter que se decidir. Só eles ficam o quê? Um quer ganhar do outro e não percebe essa grande contradição que há. E vários outros versículos que a pessoa tem que o quê? Refletir. Então, ele não sabia alguns assuntos. A gente vai trazer um assunto muito importante, que é o assunto da árvore, a oliveira. Uma passagem muito importante que mostra que ele não é onisciente.
que ele não é igual ao Pai. Se eles querem provar isso, aqui acaba a evidência, com a história da oliveira. E vão mostrar o que ele desgraçou o que? A oliveira. Deus, o Altíssimo, ele dá graça, ele não desgraça. Agora, quando ele dá graça para a oliveira vai produzir frutos e frutos e frutos, com a graça do Senhor. Quando ele desgraça aquilo, acabam os frutos. Em vez de beneficiar a humanidade, privou a humanidade o quê? De ser beneficiada. Prestaram atenção? Ficou bravo? Deus não sabe a estação, e quando dá os frutos, Deus não sabe, se Ele é o Criador disso. Como que Deus não sabe a estação dos frutos? Então, por isso, tem vários versículos que provam a humanidade dele, que ele é um ser humano como qualquer um. Então, desconhece alguns assuntos. Também foi registrado neles que ele esquece e ignora as coisas. Também foi mencionado que ele estava cansado, ele ensaiava por comida, morto de fome, um Deus morto de fome. Se ele se encarnou, se é o Deus divino, pensam, se encarnou, vai sentir fome. É o Deus encarnado, vai sentir fome, vai sangrar, vai sentir sede e vai implorar para as pessoas por comida. Então, esquece, ignora as coisas. Foi registrado neles também, mencionado que ele estava cansado, ele ansiava por comida, estava com sede, triste, deprimido, sentia dor, dormiu, temeu, chorou, orou a Deus. Qualquer pessoa que escuta essas características, vamos agora esquecer que a gente está falando sobre a humanidade de Jesus. Pega qualquer pessoa e fala com essa pessoa. Ele chora, ele se sente triste, ele se sente deprimido, ele reza para Deus, ele não sabe das coisas, ele ignora as coisas, ele esquece as coisas. O que a pessoa vai falar para ti? É humano. Isso são qualidades do ser humano, não tem como te negar. Característica do ser humano. Como tu vai botar um ser humano fraco como esse, incompleto, imperfeito, um Deus Altíssimo, o Criador, aquele que sustenta, aquele que dá os frutos, aquele que sabe tudo, nada se esconde dele, tudo ele sabe. Você vai comparar com um servo que desconhece, que esquece, que é fraco, que sente fome, e tu quer deixar ele igual a Deus? Que blasfêmia, como Deus fala. Deus fala no Corão: incrédulos, renegadores da fé, quem fala que o Messias é Deus. Deus é claro nisso. São renegadores da fé. O crente nunca fala isso. Deus não tem parceiro. Nem o profeta falou isso. Isaías que fala: não há salvador além de você. Crença, monoteísmo, todos acreditam nisso. Só quem salva é Deus. Ninguém salva. Os profetas não se salvam, irmãos e irmãs. Juro que não se salvam. Os profetas, eles não se salvam sozinhos. Só pela misericórdia de Deus. Deus Altíssimo que salva eles. Eles não se salvam. Nem pelo trabalho deles que eles fizeram na terra. As boas ações, que são melhores que qualquer pessoa, mas se não for a misericórdia de Deus Altíssimo, não são salvos. Por isso a gente sempre tem que pedir o que é a misericórdia de Deus. Quando desce a misericórdia de Deus, tem essa aceitação das ações, tem essa sinceridade no coração, tem esse entendimento, aumenta a fé, vem a convicção, vem a certeza, vem a verdade no coração. Isso é quando desce a misericórdia de Deus. Por isso que a gente tem que prestar atenção nessas descrições. Triste, deprimido, sentia dor, dormiu, temeu, chorou, orou a Deus, o que mostra que ele é um ser humano, como nós, tem características de imperfeição,
Tem agora algum inteligente que quer contrariar isso e vai falar para mim, não, a característica da tristeza aqui é uma qualidade de perfeição. Sentir dor é perfeição, sentir sede é perfeição. Tem algum sensato? Estou falando com pessoas sensatas, não estou falando com pessoas que não têm cabeça, que vai me falar que essas características são de um ser perfeito. Sem perfeição. Isso é imperfeição. Por isso que nada disso tu pode falar que Deus é. Se tu falar no Islã que Deus o quê? Está deprimido, sente dor, tu sai do Islã na hora. Onipotente é um dos nomes dele. Tu vai falar para ele que ele desconhece as coisas, que ele não sabe o que vai acontecer. Deus sabe o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que ia acontecer se não acontecesse, ele sabe. Olha até onde eu conhecimento dele. Não tem nada que se esconde dele. Todas essas características são dos servos de Deus, as criaturas imperfeitas, falhas, pecadoras, como nós. Essas são nossas características, tudo isso a gente sente. Deus sente isso. Agora, e que mostra ele, um ser humano como nós, tem características de imperfeição, e se fosse Deus, ele não teria se entristecido com essas características, porque o Senhor é perfeito em seus atributos, ele não é de forma alguma deficiente. Agora vamos ver algumas provas. Agora a gente falou isso no geral. Cadê a prova de vocês? Cadê as evidências de vocês? Claro que não vamos trazer do Alcorão, porque tu não crê. Vamos trazer um livro que tu crê nele, as evidências. Agora, em João foi citado 19:28. Ele disse: tenho sede. 19:28. Jesus, o que ele está falando? Tenho sede. O ser humano não é. Está com sede? Deus sente sede? Quem que fez descer dos céus, como Deus fala no Alcorão, a água? Deus. A água não é vida, como Deus chama no Alcorão? Vida. Sem ela não existe nada. Não permanece nada sem ela. Aqui ele está pedindo água. Pelo amor de Deus, estou com sede. O Deus encarnado, segundo eles, que veio, é Deus. Vai sentir sede. Porque se ele não falar que é Deus encarnado, ele vai falar que é ser humano. Se ele falar que é ser humano, acabou tudo. Acabou a tese dele. Se ele fala de ser humano, não, mas é o Deus encarnado. Se é Deus encarnado, ele tem que ter o quê? Características de Deus. Não é igual o ser humano em si. Sente sede. Que divindade. Como que tu vai colocar o Pai, que é o Criador? Eles chamam de Pai. Não tem problema, agora vamos falar o Criador. Tu vai colocar que nem um servo imperfeito, fraco, que está sentindo sede, e vai falar que ele é coigual. Por isso que vocês enxergarem um debate de testemunhos de Jeová, eles só apanham aí. Esses que acreditam na Trindade, só apanham. Não tem argumento com os caras. Que argumento que vão ter? Tu quer provar uma coisa que não tem, uma coisa muito superior, que não tem como ser comparada a nada, com um ser imperfeito. Como isso? Todos os seres humanos somos imperfeitos. Só Deus é o perfeito, o que criou todas as coisas. Então por isso que a gente tem que o quê? Prestar atenção nisso, pesquisar. Ele sente sede. Agora a gente vai fazer a comparação com eles agora. O Pai sente sede. Tem um versículo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que o Pai sente sede, pediu água para os servos. Quem que é o grande sustentador? Quem que é o único sustentador? Deus Altíssimo. Agora em Mateus, que está em 8:24, Mateus 8:24, fala o que? Mas Jesus dormia. Agora a pessoa, quando está dormindo,
ela sabe o que está acontecendo em volta dela? Em volta dela ela não sabe o que está acontecendo. Imagina longe dela. Está dormindo. É a mesma passagem, não é? Porque aqui foi resumida a passagem. Então aqui ele dormia. Aqui o Ita está querendo dizer que os discípulos foram acordar ele. Ou seja, dormiu para mais. Tem que acordar. Agora dormia. Vocês já viram um versículo que Deus estava dormindo? Agora, se a pessoa que está dormindo, ela não sabe nem o que acontece no lado dela. A pessoa, quando está dormindo, o que está acontecendo no lado dela, ela não sabe. Imagina o que acontece longe dela. Ela sabe? Cadê a onisciência? Cadê o onipotente? Tem como falar que é onipotente e ele dormia? Tem como falar eterno se foi crucificado? Não tem como. O eterno é diferente. Agora aqui em Mateus, né? Em João 4,6. João 4,6. Então Jesus, cansado de caminhar, sentou-se junto ao poço. Caminhou, cansou. Foi lá para o poço, sentou do lado de um poço. Cansou ou não cansou? Cansou. Deus cansa. Deus cansa. Então por isso a gente tem que o quê? Ali é segundo o Velho Testamento. Segundo o Alcorão, Deus cansa. Ou seja, Deus é onipotente. Deus cria todas as coisas. Se Ele fala, se Ele quer ser, e tudo acontece. Tudo poderoso. O único digno de adoração, o único que merece ser adorado, o Criador de todas as coisas. Aqui outra característica, o que a gente pode falar? Humana. Dormia, cansado. Agora a gente vai ver também que ele o que? Chorou. Que é João 4,6. Quem está anotando? 4,6. João. Agora João 11,35. Jesus chorou. Aqui, se a gente quer. A pessoa pesquisa depois. 11,35. Jesus chorou. Pessoa que chora, chora por quê? Alegria. Não é verdade? Então, o ser humano, sentimentos, uma hora está chorando, uma hora está bem. Não é verdade? Ser humano. Cada fase ele passa por. São momentos que ele passa por eles. Vê ele bem, depois de 5 minutos o quê? Está com outro temperamento. Então, tudo isso são que? Característica do homem, e não do Deus encarnado que eles falam, que veio para a Terra, que a gente sabe que isso aí nenhuma pessoa que não tem nem estudo consegue acreditar naquilo, se parasse para refletir. A gente não está falando com fanatismo, com fanático, e sim com a pessoa que quer refletir, que quer adorar um Deus que sente sede. Se pergunta isso: tu quer adorar um Deus que dormia? Tu quer adorar um Deus que cansa? Tu se pergunta para você mesmo e depois faz uma reflexão. Eu sinto sede ou não sinto? Sinto. Durmo ou não durmo? Durmo. Canso ou não canso? Canso. Tudo isso acontece comigo. O que Deus fala no Corão? Leia-se a camisa que lhe recheio. E não há nada semelhante a Ele. Tudo que vocês enxergam, nada é semelhante a Ele, nada é comparável a Ele. Por isso que nós, para nós muçulmanos, quem fala que Deus sente sede, que dorme, que cansa, é considerado incrédulo. Incrédulo. Porque desmente o Alcorão, que afirma que Ele é o que? Onipotente, onisciente. Então, chorou, 11:35. Agora em Marcos 14, do 32 ao 35.
é feita referência a ele orando, entristecido, surpreso e deprimido. Marcos 14, do versículo 32 até o 35. E eles chegaram a um lugar chamado Getsemani, e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui até eu orar. Ficam parados aqui, me esperem até eu orar. A pergunta para toda pessoa que quer a verdade: para quem ele foi orar? Aqui. Agora, tem alguém, esperem aí, que eu vou orar para mim mesmo. O que os querem pensar? O que vai fazer? Vou orar para mim mesmo. Tem lógica? Sentam aí, que eu vou orar. Vai orar para quem? Me responde para quem ele vai orar aqui. Para quem ele vai suplicar? Para quem ele vai falar os problemas dele? Para quem ele vai pedir refúgio? Para quem ele vai pedir socorro? Para Deus, o Altíssimo. Jesus ia orar para as estátuas. Agora os santos que tem ali, São João, São Pedro, São Paulo, chamam de que vocês quiserem, são melhores que Moisés, são melhores que Isaías, são melhores que Arão, são melhores que Salomão, são melhores que Davi, são melhores que João Batista, são melhores que Abraão, são melhores que Isaac, são melhores que Jacó, são melhores que José, são melhores que Jonas. Não são, não é verdade? Pela lógica, Jesus tinha que fazer estátuas de Moisés, de João Batista, de Abraão, e orar para elas, como fizeram hoje, porque são santos. Essas pessoas são melhores do que essas. Ele orava para estátuas. Aqui, quando ele foi orar, orou para a estátua, para um ídolo, ou orou para o Senhor, que enviou ele. Ele deixa claro que me enviou. Aqui não tem como ser igual. Quem enviou ele. Tu quer deixar o patrão que nem um funcionário? Tem lógica? Quem que envia o funcionário a fazer as coisas? São funções diferentes, sim, mas o patrão não é melhor, não é superior. Tem como tu negar isso? Tu quer deixar com funções diferentes? Pode fazer o que tu quiser, mas não é superior a ele, não é maior do que ele. Quem tem autoridade sobre uma pessoa não é superior a ela, superior, soberano a ela. Então é só a pessoa o quê? Pensar, para não falar o quê? Bobagem. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sofrer e ficar muito angustiado. E eles lhe disse: minha alma está muito aflita. Disse para eles: minha alma está o quê? Muito aflita, a ponto de morrer. Fiquem aqui e assistam. Avançando um pouco, ele caiu no chão e orou para que, se possível, essa hora vai passar dele. Aqui, o que fala? Ele caiu no chão e orou. Orou como todos os profetas, no chão. O que ele faz no chão? Quando cai no chão, se prostra. A prostração que tem, quem que abrogou ela? A prostração que tem, que é a reza dos profetas, quem que abrogou ela? Além de Paulo, tem outro? Todos rezavam dessa forma, se prostrando. Jesus rezou a cruz. Traz um versículo que Jesus rezou para a cruz. Fez o sinal da cruz. Tem? Jesus não rezou isso. Quem reza, você fez. Ele nunca rezou isso. Mas ele foi crucificado. Tá bem. Agora, prestem atenção. Um exemplo perto do que aconteceu. Tu tem um filho e seu filho morre num acidente de carro, numa tragédia.
um carro que você comprou para ele ficar feliz com esse carro, porque ele passou de ano, porque ele se formou, por qualquer coisa. Comprou um carro para ele, o pai, a família, e ele pegou esse carro e sofreu um acidente, uma tragédia. Morre dentro desse carro. Aí chega a notícia, vai ficar triste tudo. E o que ele vai fazer? O pai fala: olha, enterrou o filho, cadê o carro? O carro está todo destruído, não vale a pena fazer mais nada, melhor o quê? Deixar de lado esse carro, já foi perdido. O pai fala: não, olha, sabe uma coisa? Eu vou reconstruir esse carro, vou reformar ele, deixar ele novinho como está, e vou botar na minha sala da minha casa, e vou rezar para esse carro. Se um cara faz isso, o que vocês chamam ele? O cara tem que ter nojo desse carro, não querer nem ver esse carro mais na frente da vida dele, porque o filho dele morreu nesse carro, não é verdade? Ou seja, Jesus morreu na cruz. Tudo isso aconteceu com ele, e eu vou lá e adoro a cruz. Tem lógica? Ele morreu na cruz. E a gente sabe que os que morrem na cruz, segundo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é desgraçado. E eu vou lá e pego uma cruz e coloco no meu pescoço. Jesus botou essa cruz no pescoço. Jesus rezou a reza da cruz. As pessoas vão falar: não, porque quem falar que sim, que traz argumento. Toma aqui sentado. Tem como trazer? Não tem, porque não existe. Então, por que tu faz o que Jesus não fez? Por que tu não reza como ele, que se prostrava? Quem que reza? Quem que se prostra? Os profetas de Deus. Os muçulmanos, como que eles rezam? Olha a reza dos muçulmanos e olha a reza dos cristãos e observa. E lê o teu livro que tu acredita e observa. Qual que é a reza quem reza que nem os profetas? Quem reza que nem Jesus? Depois volta a ti, meu irmão, minha irmã, querer procurar a verdade e aceitar a verdade. Aí é com você. Então ele caiu no chão e orou, para que, se possível, essa hora vai passar dele. Aqui é apropriado para o bom leitor fazer uma pergunta muito lógica: para quem o Messias estava orando? Ele orou para si mesmo ou orou para outro que é Deus? Tem alguém que consegue falar que ele orou para ele mesmo? Se é Deus, como que ele vai orar para ele mesmo? Deus não ora. Deus, você já viu Deus falando que ele ora? Ora para quem? Se prostra para quem? Se inclina para quem? Suplica para quem? Se é Deus. Então isso que prova que ele é um ser humano. Agora em Lucas 22, 14 e 15. Lucas 22, 14 e 15. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os apóstolos. Disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Aqui está mostrando o quê? Que é um Deus que sofre, que tem sofrimento, que tem fraquezas. Isso aqui é em Lucas 22, 14 e 15. Isso não é mais nada, mas Jesus estava com medo que os judeus o matassem, conforme registrado no Evangelho João 11, do 53 ao 57. Explica essa passagem, que ele estava ali com medo. João 53, 57. Está mostrando que ele estava com medo. Deus tem medo. Deus sente medo. Vão matar ele. Se Deus é onisciente, como que ele vai? Olha, é só a pessoa refletir. Como que ele vai sentir medo? Presta atenção. Se ele sabe o que vai acontecer. Como que ele vai sentir medo? Se ele sabe o que vai acontecer. É Deus, ele sabe, é onisciente. Ele sabe o que está esperando ele. Como que ele vai sentir medo?
Só sente medo desinformado, que desconhece o que está por vir. Agora, se eu falar para ti, olha, quando tu entrar na porta, vai estar um cara te esperando para te dar um susto. Tu vai sentir medo? Já conhece? Mas se eu não falar para você, ô Elias, mandar ele entrar, vou assustar ele ou não vou? Vou assustar ele. Porque ele desconhece. Mas quem conhece não sente medo. Sabe o que vai acontecer? Para ele o que é uma brincadeira. Aqui o que ele não sabe. Está com medo. Vão me matar. Não sabe se vai morrer, se não vai. Não sabe. Está com medo o que de morrer. O eterno tem medo de morrer. É eterno, pessoal. Não morre. Tem como matar o eterno? Tem como crucificar o eterno? Agora Deus crucificou por causa do pecado original, né? Agora, se a gente vê Deus, para os muçulmanos, um Deus perdoador, um Deus misericordioso, aquele que perdoa tudo, clemente. Agora, o Deus, segundo os cristãos, Deus vingador, não perdoa esse pecado não vai ser perdoado. Como assim? Não vai ser. Meu filho vai vir morrer por mim. Perdoa. Agora, aquele que perdoa sem se vingar ou sem colocar alguém para morrer pelos pecados da pessoa, é melhor, ou aquele que manda alguém para matar, para ser crucificado? Agora, se tem um juiz, vamos dar um exemplo, juiz no tribunal, tem dois tipos de juiz. Chega o cara endividado, esse cara, e chega no primeiro juiz e fala: olha, tu endividado, não tenho dinheiro para pagar para ele. Esse juiz fala: olha, não tem dinheiro, tu vai ficar preso 20 anos até tu pagar. Esse é o primeiro juiz. O segundo juiz, quando ele fala: tu endividado, o juiz fala para ele: ó, vai-te embora, eu me ajeito com ele. Qual que é o mais misericordioso? Segundo. Mas esse não, esse alguém tem que pagar. Adão foi pecar lá, alguém vai pagar. Não tem perdão. Não perdoa ninguém, vai ter que pagar. E o Deus verdadeiro, o que ele fala? Perdoar. Perdoa Adão. O que Adão fala? Se tu não tiver misericórdia da gente e não nos perdoar, a gente será dos perdedores. E Deus o que? Perdoou Adão e Eva. Castigou eles, castigou o ser humano, castigou Jesus por causa deles. O que tem a ver Jesus, filho de Maria, que é coisa sobre ele? O que ele tem que ver com o pecado de Adão? E como a gente sabe, no Antigo Testamento, nenhum pai arca com o pecado do filho e nenhum filho arca com o pecado do pai. Isso é justiça. Todo ser humano entende isso. Agora, por exemplo, teu pai fez um assalto lá, matou alguém, vamos pegar o filho dele para prender. Tem lógica isso? Mas eu estava olhando televisão. Não. Teu pai pecou lá atrás, faz 20 anos, tu vai ser preso por causa disso. Tem lógica isso? E essa lógica querem colocar em Deus, que Deus fez isso. Por isso, a pessoa tem que pedir perdão a Deus e refletir o que essa pessoa está falando sobre Deus. Então, agora no Evangelho a gente viu, no Lucas, 22, 14 e 15, agora 11, aqui no João 11, 53 e 57, né? E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Em consequência disso, João 11, 53 e 57, em consequência disso, Jesus já não andava em público entre os sobre a observação, deve estar errado. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos Fundos, e muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam Jesus e falavam uns com os outros no templo:
Que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Mas os sumos sacerdotes e os fariseus têm dado ordem para que todo aquele que soubesse onde ele estava o denunciasse para o prenderem. Fugiu ou não fugiu? Deus foge. Fugir de quem? Tem medo de quem? Se é Deus. Isso é claro que a gente não acredita que acontece. Os discípulos eram pessoas inteligentes, crentes a Deus. Se visse uma pessoa dessa forma, eles iam seguir. Os profetas de Deus, olha as características dos profetas de Deus. Nunca que aconteceria isso com eles. Isso é pessoa que não tem fé, sente medo. Os profetas são confiados. Quando falaram para Moisés: ô Moisés, bate o cajado mais uma vez para fechar o mar. Bateu? Não. Falou: Deus falou que vai me salvar e não me ordenou a bater o cajado para fechar o mar. Fechou o mar e afogou o faraó, não fechou. Confiança em Deus. Deus, quando falou que ia salvar ele, se precisar virar todo aquele mar, fechar ele, abrir ele 10 vezes, ele vai fazer para salvar ele. Deus não disse. Se falou que vai salvar você, você está salvo, não há dúvida. Moisés ia ficar com medo, estava tranquilo, Moisés. Quem que estava com medo? Você tem fé baixa, você não tem confiança em Deus. Quem tem confiança em Deus estava só olhando, esperando o fim deles, porque prometeu para Moisés. Deus quebra uma promessa. Jesus não sabia o que ia acontecer com ele. Ia ser salvo. O Alcorão, quando fala de Jesus, nega a primeira coisa o que? A crucificação. Nós muçulmanos não negamos a crucificação que existiu. Existiu a crucificação. Alguém foi crucificado, mas esse alguém não foi Jesus. Deus o levou para o céu, arrebatou ele e voltará e morrerá como qualquer pessoa, como qualquer ser humano. Toda alma vai provar o que? Como diz no Alcorão, o gosto da morte. Vai morrer, toda alma. Mas Jesus estava o que? Ciente que seria o que? Arrebatado. Deus nunca quer deixar crucificar um grande profeta de Deus, como Jesus, humilhado. E ainda fez tudo isso, segundo eles, por causa do pecado que ele nem cometeu. Qual que é a culpa dele? O que ele fez? Se ele estava, segundo eles, sendo crucificado por causa do pecado original, porque ele estava triste, me abandonou, por que me abandonaste? Quem está falando isso está feliz ou está triste? Está indignado do que está acontecendo com ele. Se ele sabia que ele veio já com essa missão, na própria crucificação mostra que ele não veio com essa missão, que ele não sabia o propósito daquilo. Quem sabe o propósito daquilo é a mesma coisa a história de Ismael, quando ele fala no Alcorão: ô pai, quando vai degolar ele, faça o que o Senhor te ordenou e você vai me encontrar dos pacientes. Deu o pescoço: pai, tu viu me degolando no seu sonho? Pode fazer. A faca cortou ou não cortou? A faca em si corta ou não corta? Corta. Cortou? Não cortou. Porque Deus não permitiu ela cortar. Ismael, confiante ou não é confiante? Faça o que o Senhor ordenou e tu vai me encontrar, se Deus quiser, dos pacientes. Isso é profeta. O profeta está com medo. Por que me abandonaste? Se tu sabe o propósito, que tu está sendo crucificado para salvar toda a humanidade, tu está reclamando porque te abandonou? Tem lógica isso? Nunca vi Jesus a falar isso. Nós muçulmanos, acreditamos que Deus arrebatou Jesus, filho de Maria, que a paz de Deus sobre ele. Jesus é um grande profeta de Deus, mensageiro de Deus, orientou as pessoas à verdade, curou o cego, curou o leproso. Tudo isso a gente crê, porque Deus nos falou. Não somos que nem os cristãos que elevaram ele, que fizeram divindade uma coisa que ele não é. E não somos como os judeus, que rebaixaram ele e falaram que é filho do pecado, de uma mulher adúltera. Pelo contrário, só falamos o que Deus falou.
Não aumentamos 1 centímetro, não exaltamos em 1 centímetro mais que Deus exaltou. E também não falamos que nem os judeus negligenciaram, renegaram a profecia de Jesus, filho de Maria. Então que Deus guie a todos e fortalece nossa fé em sua religião, e guie todas as pessoas a senda reta, e mostre a eles a verdade, e guie todos esses fanáticos e ilumine os corações deles para entender a mensagem como ela foi revelada, e afasta de nós toda arrogância, toda incredulidade, toda inveja, e facilite para nós a busca do conhecimento, a busca da verdade, e faça nós praticantes das boas ações, e não castigue a gente no túmulo, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e facilite para nós a entrada no paraíso em paz, com os profetas, os verídicos, os mártires e as pessoas virtuosas. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.